Eu sirvo a Jesus Cristo há muitos anos, há muito tempo. Desde os meus 12 anos que eu vou na igreja, sirvo a Jesus Cristo. E no momento que estou gravando esse vídeo eu tenho 29 anos. Uma das coisas que eu sempre vi na igreja, provavelmente você também já deve ter visto, são muitos hinos onde as pessoas exaltam serem servos de Jesus Cristo, não, serem soldados de Jesus Cristo. Muitos faziam um sinal até de soldado. Já vi muitos jovens também usando aquela camisa de exército, com dizer, sou soldado de Cristo. E esse vídeo é para esses camaradas, para essas pessoas que se dizem soldados de Cristo. Se você é soldado de Cristo, você não vai se assustar com o que eu vou dizer nesse vídeo. Mas, se você se assustar com o que eu vou dizer nesse vídeo, você precisa rever seus conceitos. Você precisa buscar uma intimidade com o Espírito que ainda não veio. Nesse vídeo, eu vou dizer para aqueles que se dizem soldados de Cristo, quem é o nosso inimigo? Porque se somos soldados, estamos numa guerra. E se estamos numa guerra, nós temos um inimigo. E nesse vídeo eu irei falar um pouco sobre o nosso inimigo. Não só sobre Satanás, mas sobre aquilo que ele comanda. Os nossos verdadeiros inimigos. Os nossos únicos inimigos. Que é o exército das trevas. Para ilustrar o que eu vou dizer nesse vídeo, eu vou começar com um texto muito conhecido. Tem até música de crente famoso aí, de cantor famoso aí que fala sobre esse texto. Está em Efésios 6,12. Esse texto ele fala sobre o exército das trevas, que são os nossos inimigos, que é o seu inimigo, se você se diz soldado de Cristo. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem esse texto está se referindo? Basicamente aos demônios. Aos demônios que se rebelaram contra Satanás, que antes eram anjos, mas acabaram se rebelando contra Deus, seguindo a ordem de Satanás, e hoje se tornando demônios. Os nossos inimigos são os demônios. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra homens e mulheres, não é contra animais. A nossa luta é contra o diabo, é contra esses demônios. O que são príncipes das trevas? O que são potestades? O que são hostes espirituais da maldade? O que são principados? São castas de demônios, são hierarquias de demônios. No quartel, não existe a hierarquia? Líderes Existem líderes e comandam tropas. Na Bíblia, Moisés também tinha. O povo de Israel, ele tinha os cabeças dele. Os maiorais de 100, os maiorais de 10, os maiorais de 1000, se não me engano. E é assim que funciona o inferno. O inferno é muito bem organizado. Digo, o exército de Satanás. Eles são muito bem organizados. Porque eles querem fazer a missão deles com êxito. E muitas vezes nós, que temos o Espírito Santo, que somos amigos de Deus, não temos, às vezes, nenhum interesse de se doar mais para as coisas de Deus. Então, quem são? Principados, potestades, ó espírito da maldade. Como eu falei, o exército de Satanás ele não é muito diferente do exército de homens.
no líder é Satanás. Funciona como uma pirâmide. Um líder vai... O líder de cima lidera os líderes de baixo. E vai assim, vai, como se fosse uma pirâmide. A parte de Satanás, existem 4 príncipes. Cada um deles atuam em uma parte da terra. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu não vou passar isso tudo em YouTube. Eu só vou falar de um príncipe. Os demônios trabalham assim. Eles trabalham com territórios. Um dos príncipes fica em um continente. Um demônio fica em um país. Que controla um estado. O outro controla um bairro. E eles vão sendo... Os demônios do estado são liderados pelo país. E o demônio do país é liderado pelo continente, que é liderado por Satanás. E eles trabalham para destruir tudo. Para destruir todos aqueles que oferecem qualquer tipo de resistência a eles. Eu vou dizer só um dos príncipes desses 4. Está em Mateus 12, 24. Nessa passagem, os fariseus estavam blasfemando, falando mal de Jesus Cristo por causa dos seus milagres. E eles estavam atribuindo o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, a unção de Jesus Cristo, eles estavam querendo cogitar que era poder de Beelzebul. Beelzebul, ele é um dos 4 príncipes do inferno. Depois de Satanás, são esses 4 príncipes. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Esses príncipes são os príncipes das trevas que a Bíblia fala. Que Efésios 6 fala. Efésios 6:12. Depois desses príncipes, existem os principados. Demônios terríveis, que são liderados pelos príncipes. E depois dos principados são as potestades. E depois são castas e castas e castas de demônios. A hostes espirituais da maldade são demônios que estão no segundo céu, que ainda não vieram para a terra. Caso você não sabe o que é primeiro, segundo, terceiro céu, no meu blog existe algo chamado Pilar de Doutrina. O Pilar 1 fala sobre o mundo espiritual. Eu vou deixar o link na descrição sobre a estrutura do mundo espiritual. Aí você vai entender o que é o primeiro céu, o que é o segundo céu, o que é o terceiro céu, o inferno, etc. Amém? Aí você me pergunta, os demônios, eles observam tudo. Primeiro ou segunda Pedro? Deixa eu ver aqui. Se não me engano é 1 Pedro. 1 Pedro 1:8. Não, 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão quem possa tragar. O que ele está fazendo? Ele está nos observando. Ele quer nos destruir. Eles querem nos destruir. Aqui Pedro está dizendo, vamos vigiar. Provavelmente, o que ele está dizendo aqui são esses demônios que atuam em territórios, que estão nos observando. A coisa é feia. Se você oferece alguma resistência a Satanás no mundo espiritual, você vai ter o confronto. Jesus por várias vezes teve confronto contra Satanás. Os apóstolos tiveram confronto com Satanás. E não é diferente. Se você se diz soldado de Deus, você vai ter o confronto com Satanás. Eu não digo só pessoas caem endemoniadas e você tem que botar a mão e expulsar. Satanás não se manifesta só dessa forma. Ele pode vir contra você através de opressão.
que são sintomas de angústia, coisas horríveis que você sente. Opressão maligna pode vir através de visões, vozes. Ele pode se materializar para você, ele ou os demônios, ou privações, ou até sonhos. Ele pode aparecer para você. Mas se você ainda não teve nenhum desses confrontos, sinto muito dizer, você não representa ameaça para Satanás. Mas Tiago, eu quero ser um soldado de Deus. Eu quero ser soldado de Deus. Eu quero fazer aquilo que Deus quer. Eu quero enfrentar o diabo. O que eu preciso fazer? A resposta está em Efésios 6. Revesti-vos da armadura de Deus. Se você não se revestir da armadura de Deus, não existe como você lutar em favor de Deus. Não existe como você enfrentar o diabo, nosso inimigo. Ou seja, não existe nem como você ser soldado de Deus. Amém? Mas você às vezes me pergunta, mas como eu consigo? Como eu consigo, Tiago, me revestir da armadura de Deus? Tem como você me ensinar? Tem. Você procura o seu líder, procura o seu pastor e pergunta para ele: olha, eu vi um vídeo na internet que me falou sobre a armadura de Deus. Eu quero ser soldado de Deus, eu quero vestir a armadura de Deus. Como eu consigo isso? E este teu pastor, este teu líder, ele vai te ensinar. Mas tem que ser um líder sério. Se você tiver algum receio, alguma coisa assim, ou não conhece ninguém para poder te ensinar isso, você peça ao Espírito Santo e diga: Espírito Santo, prepara alguém para me ensinar, para que eu possa vestir a sua armadura. E o Espírito Santo, ele vai enviar alguém para você. E ele vai te ensinar, e você vai se revestir da armadura de Deus, da armadura do Espírito, para poder combater o diabo, para efetivamente ser um soldado de Deus. Porque os soldados de Deus, eles têm fúria, Satanás tem fúria deles. Então, soldado, hoje eu falei um pouco sobre o exército das trevas, e eu peço que a partir desse vídeo você possa fazer uma reflexão. Se você não tem nenhum tipo de provação, se você não tem nenhum tipo, Satanás não aparece para você de nenhuma forma, você não tem nenhuma ameaça para ele. Por isso que ele nem mexe com você. Então, eu encerro o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.